Estamos chegando ao fim do Salão do Automóvel 2025, mas ainda temos um fim de semana pela frente. Termina oficialmente no dia 30 de novembro, domingão. E a expectativa da organização é que o público total seja de 700 mil visitantes. É muita coisa. No primeiro fim de semana já foram 100 mil pessoas por aqui e esses corredores ficaram bem lotados. Lógico que a gente teve marcas ausentes importantes, como Volkswagen, por exemplo, e Chevrolet, mas as marcas chinesas fizeram o show por aqui e são 9 marcas dentre os 25 estandes que temos de marcas automotivas por aqui. E agora eu te convido para acompanhar comigo os 5 carros imperdíveis do Salão do Automóvel 2025. E a gente começa já no estande da Caoa Chang'an, que é uma nova marca aqui no Brasil, com o EO7. Basicamente um SUV Transformer. Isso porque ele se transforma em picape e é uma realidade mais dos chineses, porque existem algumas regiões em que as picapes não podem circular. Então foi a solução encontrada pela marca para trazer versatilidade para um carro como esse. Ele chamou bastante atenção, principalmente na área do test drive, que eu tive a oportunidade de dar uma volta por conta desse conjunto óptico aqui, tá? Que é completamente integrado e principalmente à noite traz uma vista bem interessante. Agora, mostrando um pouco aqui a lateral, a gente tem aqui essas maçanetas ocultas que favorecem bastante o design. As rodas também têm um design bem interessante, mas o mais legal tá aqui atrás, ó. É só clicar num botão aqui uma vez só e a mágica acontece. Então, de SUV coupé, ele se transforma em picape e é realmente essa versatilidade que é o mais interessante do EO7. A notícia não tão boa que eu tenho para dar é que ele não está confirmado para o Brasil, ele só veio mesmo como um show car, mas existe sim a possibilidade de vir oficialmente, tendo em vista o sucesso que esse carro já fez por aqui. Bom, as maçanetas são ocultas, como eu já mostrei, aí é só puxar e pronto. Eu já tenho acesso à cabine, que, como vocês podem ver, é extremamente minimalista, com ausência do quadro de instrumentos, inclusive, mas tem um head-up display que faz, às vezes, de me informar todas as informações que estariam aqui no quadro de instrumentos. Mas o que mais me agradou aqui nessa central multimídia foi a possibilidade de mover conforme o ângulo que eu quero. Então eu, por exemplo, posso jogar tudo para o passageiro ou mesmo deixar ela bem retinha aqui, ou até jogar aqui para mim, o que vai favorecer a ergonomia. E eu tenho todos os comandos bem à mão. Isso é realmente diferente, é único. Eu nunca tinha visto uma central multimídia com essa possibilidade. Eu também tenho um volante bem clean aqui, apenas com 2 botões físicos, e a ausência de botões físicos me incomoda um pouco, até por uma questão de segurança. Então eu não tenho nenhuma redundância aqui de função em botões físicos. Agora, falando do acabamento, é um acabamento com materiais de altíssima qualidade. Então eu tenho aqui um revestimento que quer imitar aqui a Alcântara, também um material de vinil aqui embaixo, e o plástico rígido está presente mais aqui na parte superior. De resto, temos um console central mais elevado, com 2 porta-copos e um porta-objetos que cabe muita coisa, inclusive um notebook dos grandes por aqui, acima de 15 polegadas de tela. E como manda o figurino, também temos um andar de baixo. Praticamente todos os carros chineses têm um segundo andar aqui do console e aqui também é o caso.
Como forma de conexão, temos uma entrada USB-C para carregamento rápido e também uma entrada USB convencional. E é isso o que temos de resumo aqui na cabine do EOS 7. Bom, estou aqui com o Honda Prelude, que é o grande sucesso do salão. Isso também porque ele está logo na entrada. Então, na entrada principal é só olhar para o seu lado esquerdo e já tem esse esportivo coupé aqui, que também foi uma sensação nos dias de coletiva de imprensa. A gente não esperava que a Honda trouxesse um esportivo confirmado para o Brasil. Então ele estreia em 2026 e vai concorrer dentro de casa com o Civic Type R. A motorização é a mesma do Civic, o eHEV, um 2.0 híbrido pleno e rende até 203 cavalos e 32,1 kgfm. O Prelude, além do fato de ser um esportivo, é lógico que ele chama muita atenção por conta disso, ele também estreia uma nova identidade visual da Honda, a começar com essa grade bem minimalista por aqui e com esses faróis com o DRL na parte superior, que também vai trazer uma identidade bem interessante, principalmente à noite. Agora te mostrando um pouquinho aqui na lateral, temos bastante público e é exatamente para te mostrar o sucesso que esse carro está fazendo. E agora aqui a traseira, ó, com esse conjunto óptico que acaba avançando em toda a traseira do Prelude, também traz bastante identidade para esse esportivo, sem dúvida. Como mando figurino de carros esportivos, é lógico que temos um banco aqui, que na verdade é um semi-concha, e essas abas bem pronunciadas são para prender bem o corpo nas curvas. A posição é extremamente agradável, bem próxima ao chão, até para favorecer todo o centro de gravidade próximo ao solo, e isso agrada bastante. Então eu vou me adequar melhor aqui, colocar o volante para mim. E é uma posição bem agradável, é um volante um pouco maior do que eu normalmente gosto, mas traz muita pegada, muita interação. É lógico que eu queria dirigir para poder mostrar um pouco para vocês. O console não é tão elevado, mas ele é bem alargado e isso também favorece a ergonomia. A central multimídia é menor, é pequena e não é voltada para o motorista, e isso acaba desfavorecendo um pouco a ergonomia. Porém, o quadro de instrumentos tem uma tela interessante, maior aqui, com todas as informações necessárias, mas não tenho um head-up display e seria bem-vindo. O acabamento tem todo esse quê de esportividade, a começar por essas costuras aparentes aqui que vocês estão vendo aí nas imagens de detalhe, tanto aqui no volante quanto aqui no painel, e traz exatamente esse quê de esportividade que a Honda quer trazer para o Prelude. E agora eu passo a bola para você. O que você achou desse novo esportivo coupé da Honda? Na nossa lista não podia faltar o Jeep Avenger, que está aqui no stand da Jeep, sob um pedestal, digamos assim. E também não podemos ver o interior, né, nem acessar ali o carro. Mas é um SUV subcompacto que está confirmado para o Brasil e inclusive vai ser fabricado na fábrica da Stellantis em Porto Real, Rio de Janeiro. Ele já chega em 2026, é claro, e vai rivalizar com Terra, Kardian e Pulse. E, portanto, o preço vai ser fundamental para definir se o Avenger vai ser um sucesso ou não. Ele também é conhecido como Mini Renegade, porque remete tanto ao design do Renegade, quanto também às dimensões, apesar de ser um pouco menor. Na coletiva de imprensa, a Jeep garantiu para os jornalistas presentes que o Avenger vai ter uma parceria com a OpenAI. Isso quer dizer que o ChatGPT vai estar integrado na central multimídia do Avenger e, portanto, você vai ter um assistente pessoal ali à sua disposição, e esse vai ser o grande trunfo
desse SUV. Portanto, vale a visita aqui no stand da Jeep para conferir de perto esse SUV aqui. Aqui a Tasman foi a grande sensação nos dias de coletiva de imprensa e também está sendo um sucesso dentro aqui do stand da Kia. Isso porque, ó, toda essa dianteira é bem diferenciada, porque a gente não tem aquele conjunto óptico bem definido e destacado aqui na frente, como manda o figurino de outras picapes médias do país. Eles são mais minimalistas, né? Estão bem aqui na lateral, e o DRL faz uma moldura nos faróis dupla parábola. E essa grade traz uma imponência e também remete a um quê de esportividade que a Tasman quer trazer para o segmento. Ela é bem importante porque é a estreia da Kia no segmento de picapes médias. E será que ela vai conseguir rivalizar com o Ranger ou mesmo com a líder dessa categoria, que é a Hilux? Agora te mostrando um pouco das dimensões da Tasman, e ela tem exatamente as mesmas dimensões que uma Hilux, mas ela é um pouquinho mais baixa. De lateral, não é um design que assusta, digamos assim. É bem interessante, inclusive por conta da traseira, tá? A traseira traz esse visual, como vocês estão vendo aí nas imagens de cobertura, é uma traseira mais comum, né? Ela não traz aquele elemento surpresa que a dianteira traz. A capacidade de carga é de pouco mais de 1.000 quilos, e aqui essa unidade que está no salão está equipada com a capota marítima, que é elétrica. E agora vocês vão conferir comigo se a tampa é leve ou não, e ela é por conta desses amortecedores aqui. Isso vai facilitar bastante o dia a dia aqui com a Tasman. E vamos dar uma olhada lá dentro? Aqui no banco traseiro é interessante que eu não sento tão elevada quanto normalmente eu sento dentro de cabines de picapes médias. Isso é bem positivo. O túnel central não é tão elevado, então quem viajar aqui no meio vai viajar com conforto. Esse banco está ajustado para mim, eu tenho 1,74 m. E agora eu vou te mostrar um pouco lá na frente e te falar da motorização. Se não te agradou tanto o design externo, internamente vai ser difícil você não ser agraciado. Isso porque a gente tem essa tela aqui que é integrada, tanto o quadro de instrumentos quanto a central multimídia, traz bastante requinte aqui para esse interior, e esse acabamento aqui nessa telinha que lembra colmeia é plástico, mas traz bastante esportividade para esse interior. O acabamento mostra que a manufatura é bem trabalhada, as peças são bem encaixadas e há um emprego de materiais de boa qualidade. Eu não vi muito plástico rígido empregado por aqui, e a mistura de vários materiais também traz modernidade aqui para a cabine da Tasman. Falando um pouquinho de motorização, essa unidade aqui está prevista com motor 2.2 turbo diesel que rende até 210 cavalos, ou seja, um pouco a mais do que a média do segmento de picapes médias, e ela deve levar vantagem por conta disso, mas existe a possibilidade de também trazer a opção híbrida plug-in, mas não sabemos quando. A versão que está em homologação é a versão turbo diesel. Agora falando um pouquinho aqui do console central, que é bem interessante por ser bem largo e tem inclusive aqui um carregador por indução e duas entradas USB-C com conexão com Apple CarPlay e Android Auto, sem fio inclusive, sem você precisar utilizar essas entradas para o pareamento na central multimídia. Eis a grande estrela aqui do stand da Renault, Renault Koleos ou Koleos. A gente ainda não sabe exatamente qual que é a pronúncia que a Renault vai utilizar. Um SUV acima do Boreal, híbrido, um motor 1.5 combinado com motor elétrico que rende acima
de 240 cavalos. E como vocês podem ver aqui nas dimensões, ele tem um entre-eixos acima de 2,80. Então é um SUV médio mesmo, com bastante espaço interno que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. E o design é bem diferenciado, como manda a nova identidade visual da Renault, que começou com o Kardian, foi para o Boreal e agora está aqui no Koleos, com essa grade bem grandalhona, com elementos aqui, inclusive em dupla cor, e com esses faróis que só a peça é um show à parte. Agora mostrando um pouquinho aqui a lateral do Koleos, ele é um carro com boas dimensões. E agora eu te mostro aqui atrás. Diferente do Boreal, que não tem o conjunto óptico que percorre toda a extensão aqui da traseira, o Koleos ele traz esse diferencial e é bem interessante esse LED que percorre, que junta as duas lanternas aqui. Agora te mostrando um pouquinho do porta-malas, que tem a tampa aberta eletricamente e muito espaço por aqui, um latifúndio, e é um espaço um pouco maior do que o Boreal entrega. 2,82 de entre-eixos, não tem como não ter muito espaço interno aqui. O espaço para pernas é excelente, sobram quase 2 palmos. Até esse banco tá ajustado para mim, que tem 1,74 m, e as comodidades para quem viaja aqui atrás são muitas, a começar por essa telinha aqui, que eu posso controlar a ventilação do ar-condicionado, traz bastante conforto mesmo para quem viaja aqui, e 2 entradas USB-C também. Outro fato que me agradou bastante foi esse teto solar panorâmico, que traz bastante iluminação aqui para a cabine, e ele é realmente grande, ele vem até aqui o fim da segunda fileira de bancos. Se o acabamento me agradou ali na segunda fileira de bancos, imagina aqui na frente, pelas incontáveis telas que temos aqui. Então, temos uma central multimídia que não está voltada para o motorista, mas ela é grande o suficiente para privilegiar a ergonomia. Temos também uma tela para o passageiro que tem display ativo, então fica escura com o carro em movimento, e um quadro de instrumentos acima de 12 polegadas, que traz mesmo muita modernidade aqui para a cabine do Koleos. Falando um pouquinho aqui do console central, ele é elevado e também largo, e é bem moderno, traz também os botões redundantes que me agradam bastante e que vão favorecer a segurança e a ergonomia. E falando do emprego de materiais, a gente tem materiais de altíssima qualidade, a começar com alcântara aqui, com costuras aparentes e com plástico aqui, mas plástico com textura, peças bem encaixadas. É um SUV para se encaixar numa categoria de SUVs médios e vai competir com os chineses, então é lógico que eles estão apostando aqui na qualidade de acabamento que a gente também vê nos concorrentes como Haval e Song Plus. Bom, esperamos que vocês tenham gostado dos nossos 5 destaques aqui do salão, mas tem muita coisa para ver aqui, e uma indicação é ir até o centro de test drive, que fica aqui no final do salão, que você vai ter a oportunidade de dirigir alguns desses lançamentos, inclusive o EOS 7, que é esse SUV que vira picape. Eu tive a oportunidade de dar uma rodada, são 2 voltas, não dá para ganhar muita velocidade, mas dá para ter um gostinho do que esse carro é capaz, e também de outros lançamentos. Ao todo são 1000 test drives por dia. Se você vier no fim de semana, corra para ir na sua marca predileta para garantir o seu ingresso, e assim você vai ter a oportunidade de dar uma voltinha aqui dentro. Lógico que faltou com que esse test drive fosse um pouco maior, quem sabe fora daqui, mas isso é algo para a gente pensar no Salão 2027, que inclusive está confirmado,
E é, sem dúvida, uma boa notícia, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, peço que curtam e compartilhem com seus amigos. E não deixem de conferir tudo que o Jornal do Carro faz aqui no canal e em todas as nossas redes. Inclusive, continuem acompanhando toda a nossa cobertura do Salão do Automóvel 2025. Um beijo!